Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Carreira QA, o caminho para se tornar um analista de testes, desafios e conquistas. Eu sou a Renata e estou aqui para te acompanhar nessa jornada pelo universo da qualidade de software. Neste espaço, vamos conversar sobre os primeiros passos da carreira de QA, os aprendizados do dia a dia e os desafios enfrentados por profissionais da área. E, claro, as conquistas que fazem tudo valer a pena. A cada episódio, teremos convidados especiais para compartilhar suas experiências, dicas práticas e visões inspiradoras. Então, se você está começando, pensando em migrar para a área ou simplesmente quer se aprofundar mais neste mundo, fica com a gente que o conteúdo está imperdível. No episódio de hoje, temos o prazer de receber o Daniel Fraga, que atua como engenheiro de qualidade no nível júnior e atualmente integra o time da Accenture. Daniel vai compartilhar com a gente um pouco da sua trajetória, os desafios enfrentados até aqui e as conquistas que marcaram sua jornada na área de QA. Seja muito bem-vindo, Daniel. Olá pessoal, boa noite. Gostaria de agradecer o convite para poder participar aqui hoje, tudo bem? E espero poder contribuir um pouco com meus conhecimentos e experiência aqui para vocês. Que isso, a gente que te agradece. E para dar o start nesse bate-papo, vamos começar falando sobre a introdução à carreira. Daniel, como você começou na área de teste? Fala pra gente se você já veio de outra área ou sempre esteve na área de tecnologia e o que te motivou ou te atraiu a seguir nessa área de QA. Bom, estar na área de testes hoje em dia é uma novidade. Inicialmente, eu fazia um curso completamente diferente. Eu fazia licenciatura em Ciências Biológicas lá na Federal. Nesse curso, eu tive contato com programação por meio de uma cadeira chamada Bioestatística, onde que nós tivemos que aprender a linguagem R para poder fazer a leitura do levantamento dos dados das pesquisas da gente e assim construir alguns gráficos e dashboards. Foi aí que eu tive meu primeiro contato. Depois disso, eu me interessei pela área, comecei a fazer um curso técnico na área de desenvolvimento, ao mesmo tempo que comecei a fazer um superior, ambos lado a lado. Desde o começo, eu queria atuar como full stack de aplicações web. Gostava bastante de mexer com o front-end e o back. Até que eu consegui meu primeiro estágio na área de programação em si. E aí, nesse primeiro estágio, eu tive meu contato com os testes e a qualidade de software. Passei aproximadamente um ano nele, onde meu trabalho era monitorar diariamente um sistema que a gente utilizava lá na empresa, onde ele estava apresentando diversos problemas de bugs, mais funcionalidades, problemas de performance, coisas do tipo. Então, eu tinha o trabalho de monitorar, observar, fazer testes, sim, teste em produção, não é correto, mas tinha que fazer alguns testes nele. E caso eu encontrasse algum problema, qualquer que fosse, eu tinha o trabalho de me reportar a QA, responsável pelo sistema, para poder fazer o relato em si. Depois disso, eu acabei sendo contratado nessa mesma empresa para trabalhar como analista de dados, onde eles falaram que gostaram do meu perfil analítico e que eu poderia ter um bom proveito nessa área. Aí eu passei mais ou menos 1 ano e 2 meses trabalhando como analista de dados em si. Aqui eu não mexia tanto com os problemas de testes e coisas do tipo. Porém, todo o conhecimento que eu tive durante esse ano de estágio, eu trouxe para cá porque eu precisava programar em Python e fazer algumas automações em si. Então, eu sempre utilizei os conceitos de qualidade que eu aprendi nesses códigos que eu desenvolvia. E aí, depois de 1 ano e 2 meses, eu decidi voltar de vez para a área de qualidade. Foi um lugar que eu realmente gostei de trabalhar, achei interessante e unia tudo que eu realmente gostava. E aí decidi fazer a migração por completo. Uau, de ciências biológicas para tecnologia, bacana demais. Imagino que você enfrentou alguns desafios nessa migração de área. Então te pergunto, o que você considera o maior desafio para quem está começando a trabalhar com testes de software? Na minha opinião, o maior desafio para quem está começando hoje na área de testes em si é entender a profundidade e a responsabilidade que nós temos nessa nossa função. Muita gente no começo pode só pensar que testar é só clicar ou seguir um roteiro, procurar um pequeno erro na imagem, citar algo mais para cima ou algo mais para baixo. Porém, na prática, nós precisamos ter um olhar mais crítico do sistema em si.
nós precisamos antecipar os riscos. Nós não estamos somente testando, mexendo na aplicação no final dela. A gente mexe com ela desde o começo, desde o levantamento de requisitos. E aí, a gente precisa ter realmente toda essa bagagem para que a gente consiga, no final, realizar a entrega de um produto que seja realmente confiável. Não só isso, outro desafio muito grande é lidar com a diversidade de ferramentas e abordagens que existem hoje no mercado. Tudo bem que está tudo se padronizando mais para o método de testes ágeis, mas ainda assim existem projetos dentro da mesma empresa, por sinal, que podem não utilizar essa abordagem em si, precisando um pouco de adaptação e coisa do tipo. Não só isso, os diversos tipos de testes, como testes funcionais, testes automatizados, testes de performance e seguranças, teste ponta a ponta e por aí vai. E para quem está começando, ter toda essa imensidão de possibilidades, pode ser difícil a pessoa saber por onde começar, ou o que acaba priorizando de começo, entende? Claro, é totalmente compreensível essa dificuldade, né? E no seu caso em específico, você já enfrentou alguma dificuldade técnica significativa em algum projeto? Como foi que você lidou com isso? De dificuldade técnica, teve um projeto. Foi meu primeiro projeto dentro da empresa. Eu estava precisando fazer automação de um sistema legado, de um projeto bem antigo que nós tínhamos, que estava sendo atualizado para uma versão mais atual. Só que, na época que ele foi desenvolvido, ele não foi desenvolvido com foco em testabilidade. Por conta disso, ficava muito difícil mapear campos para poder fazer a automação em si, porque não tinha identificadores muito consistentes no campo da interface, sabe? Aí, era muito difícil conseguir fazer um teste padronizado para automação em si. Para conseguir lidar com isso, eu primeiro fui conversar com os desenvolvedores mais antigos da squad, né, para poder entender um pouco melhor como era a estrutura, tanto do front como do comportamento das APIs. E aí, com essa conversa, eu consegui identificar as possibilidades de ajustes e até mesmo como deixar alguns elementos mais acessíveis para os testes automatizados. Porém, isso eu acabei só documentando no começo, porque isso tinha que ser apresentado, debatido com o time para ver se poderia ser implementado ou não essa padronização. Então, para ter um resultado na hora, eu conversei com meu lead e ele deixou que, não só deixou, como também recomendou que para a gente poder dar continuidade aos testes, eu me prendesse mais à lógica do negócio em si e fosse testar as APIs. Para aí ver se, inicialmente, né, a gente conseguia primeiro obter os resultados que a gente esperava pela resposta da API em si. E depois a gente poderia, depois que esses fluxos fossem validados, a gente poderia sim implementar a padronização da interface. E aí, com o passar do tempo, a gente conseguiu realmente implementando tudo de forma mais satisfatória. Bacana que vocês conseguiram superar esse obstáculo, né? E, apesar das dificuldades, fica sempre a experiência e o aprendizado, né? E, por falar nisso, me diz o que você faz para se manter atualizado em uma área que está em constante evolução, como a área de testes de software. Para manter atualizado na área, eu acredito que a principal parte, o principal negócio em si, seja manter um network ativo. Tanto digital como físico, sabe? É não se isolar. É entender que a nossa área, ela tá sempre em evolução e sempre em mudança. Então, é sempre bom você estar debatendo com colegas, tanto online quanto pessoalmente, sobre novidades na área, novas tecnologias que estão surgindo no mercado, novos tipos de abordagem, novos tipos de projeto. E aí, com esses debates em si, você vai sempre conseguindo entender e perceber, por conversas lá e cá, o que está sendo mais utilizado no mercado hoje em dia. Métodos estão deixando de ser utilizados para os novos que estão vindo, ou os que já estão mais sendo utilizados nos dias de hoje. Eu acredito que seja isso. Concordo plenamente, Daniel. Na área de tecnologia, especialmente em QA, né? Eu acho que manter-se atualizado vai muito além de fazer cursos ou ler documentações. Eu acho que é sobre estar em constante troca com a comunidade. E isso é enriquecedor, né? Torna o trabalho muito mais dinâmico, colaborativo, satisfatório.
E aí eu te pergunto agora, quais são os aspectos mais gratificantes do trabalho de analista de testes para você? Sinceramente, no fim, é saber que eu estou contribuindo de uma forma ativa para que no final do processo, tanto o cliente quanto os usuários que vão utilizá-los, né, vão poder usufruir de um bom sistema, sabendo que por todo ele, durante todo o desenvolvimento, a qualidade foi sempre o principal foco em todas as suas etapas, desde o levantamento de requisitos até o momento de entrega final. Para mim, esse realmente é o aspecto mais gratificante que a gente tem, saber que a gente conseguiu contribuir de forma ativa para isso, sabe? Ah, com certeza, essa sensação de contribuição ativa é uma das partes mais recompensadoras, assim, da carreira de QA, né? Saber que, por meio do nosso olhar crítico e atenção aos detalhes, a gente consegue evitar problemas, melhorar a experiência do usuário, agregar valor ao produto final. É algo que realmente, sim, dá sentido ao que fazemos no dia a dia, né? E aproveitando agora essa reflexão, que conselho, Daniel, você daria para quem está começando agora a carreira de analista de teste? O principal conselho para quem eu dou para quem está começando, né, é não se desespere com a quantidade absurda de ferramentas que tem no mercado. Primeiramente, estude e domine o conceito de qualidade de software e de testes em si. Esse é o básico. Você vai usar ele em todo e qualquer lugar que você for. Então sempre se aprofunde, sempre estude esses conceitos. Depois disso, tente estudar e se aprofundar bastante também no conceito de metodologias ágeis, porque querendo ou não, são eles que ditam como o desenvolvimento vai hoje em dia nos mercados de software. A grande maioria é regida por eles. Então, estude-os. Realmente é muito importante. Depois disso, estude um pouco as vagas que tem no mercado em si, né? Porque até o momento a gente só viu a parte teórica. Agora a gente parte um pouco para a prática. Estudar o mercado, tanto no LinkedIn quanto no site de vagas, e ver o que é que eles mais estão pedindo para as vagas de júnior. E até mesmo de estagiário, já que estamos começando, né? E aí assim você vai conseguir ver também quais são as principais ferramentas que eles estão pedindo para esse pessoal. Não tenha pressa, pode passar ali um mesinho observando as vagas para realmente ter uma base e um apanhado das principais ferramentas que eles estão utilizando. Depois disso, escolha umas 2 ferramentas e estude-as, se aprofunde nelas. Ah, mas essa vaga está pedindo 20. Pegue as 2 principais, faça um banhado de todas as vagas que você vir e faça ok. Essas 2 ferramentas aqui são as que mais se repetem, então são as que eu vou estudá-las. Porque elas podem sim ser um coringa no seu currículo. E por fim, algo que eu nunca posso esquecer é mantenha seu network ativo, alimente-o sempre que possível, né? Poste no LinkedIn o seu progresso dos estudos. Ah, mas isso aqui eu só fiz um curso de 2 horas. Poste, mostre que você está ativo, mostre que você realmente está estudando, que você está indo atrás, se engajando. Pode postar sem medo, as pessoas, as empresas gostam de ver isso. Além disso, também sempre deixe seu GitHub atualizado. Você vai estar sempre mexendo com códigos, com casos de testes e coisas do tipo. Então você deve sim postar lá, revoltar até mesmo para testes antigos que você já fez, para pensar em melhorias. Construa um README ativo, bonito, compreensível, intuitivo, que as pessoas consigam ler sem sentir dúvidas. Tente contribuir para projetos open source, porque as pessoas também veem muito bem nisso. Porque primeiro, você vai estar contribuindo de forma ativa para um projeto, você vai estar conseguindo experiência de testes real, e as pessoas gostam, porque eles veem que tipo, você está realmente atuando de forma ativa com algo. Então, são essas dicas que eu dou para quem está começando agora na carreira. Nossa, muito bom, hein? Com certeza, essas dicas irão ajudar bastante quem está iniciando uma carreira de QA. E no caso, para buscar a evolução, quais são os passos que você recomenda para um profissional que deseja evoluir para o nível sênior ou especialista na área de testes? Para quem deseja adquirir um nível sênior ou especialista, eu acredito que a principal dica seja não se acomodar. Como a gente estava falando anteriormente, o mercado ele vive mudando, muitas ferramentas vivem surgindo. Então é sempre bom continuar estudando as ferramentas, estudando o mercado, alimentando o próprio network em si.
não deixar de estudar os conhecimentos que já tem, porque sempre dá para se atualizar. E assim você vai sempre construindo um perfil cada vez mais relevante para os projetos em si. Não se esqueça também de focar nas soft skills. Por quê? Com o aumento do nível de cargo, também vai aumentando o nível de responsabilidade. Você vai ter voz mais ativa no projeto, suas decisões vão ficar mais importantes. Muito provavelmente você também vai começar a coordenar equipes. Então não adianta só você saber. Você tem que saber e guiar outras pessoas que estão ao seu lado e mais abaixo para o objetivo em comum. E assim, eu acredito que dessa forma você consiga assim galgar esse nível de senioridade que estamos falando. Essa reflexão é extremamente importante e eu acho que é muitas vezes subestimada, né? Porque conforme o analista de testes ele avança na carreira, eu acho que não é só o domínio técnico que conta, mas principalmente a capacidade de influenciar, de se comunicar bem, de tomar decisões com clareza, de liderar com empatia. Então, as soft skills, na minha opinião, passam a ser tão fundamentais quanto o conhecimento em ferramentas e tecnologia. Então, sobre isso, como é que você vê a evolução do papel do analista de testes nos próximos anos? Quais tendências você acredita que vão impactar essa carreira? Bom, eu acredito que o papel do analista de testes está se tornando cada vez mais estratégico. Com a evolução das metodologias ágeis, de DevOps e de outras ferramentas no mercado, o QA deixou de ser apenas o verificador final. Como eu estava falando anteriormente, ele não só trabalha mais no final da aplicação para testar se está tudo certo. Ele passou a atuar de forma contínua em todo o ciclo de desenvolvimento, desde o levantamento de requisitos até a entrega final do produto. Com isso, nos próximos anos, eu estou vendo realmente uma forte tendência que a integração entre QA e os times de desenvolvimento vão ficar cada vez mais envolvidos, especialmente em testes automatizados, desde os primeiros estágios de projetos. Além disso, algumas tecnologias também de inteligência artificial e machine learning estão começando a impactar bastante na nossa área. Então, acredito que elas vão fazer sim cada vez mais parte do nosso dia a dia, ajudando sim cada vez mais diversas etapas do processo, tanto na busca por dados, na criação de massas de teste, a priorização de testes baseadas em riscos e até mesmo algumas detecções de falhas antes mesmo delas acontecerem. E é isso. Bem, queridos ouvintes, é assim que a gente encerra esse episódio do Carreira QA. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Espero que esse bate-papo tenha te inspirado e trazido insights valiosos sobre os caminhos, os desafios e as conquistas de quem trilha a jornada na área de testes de software. Um agradecimento especial ao nosso convidado de hoje pela generosidade em compartilhar a sua experiência. Bom, muito obrigado, pessoal. Agradeço mais uma vez por poder ter feito parte aqui do podcast. Qualquer dúvida, podem me perguntar. É isso e até a próxima, pessoal. Se você gostou do conteúdo, continua nos acompanhando. Aproveita e compartilha com quem também está nessa caminhada. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!